Boa noite e a paz do Senhor mais uma vez. Troquei aqui o dispositivo, ver se agora conseguimos fazer a transmissão e a inclusão das irmãs que vão fazer o louvor. Só aguardar por um instante para ver que elas entram. Acho que agora... Boa noite, irmãs, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Senhor, nós te agradecemos a Deus por estarmos presentes, ó Pai amado, na tua presença nesta hora. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigada, Pai, por essa rica oportunidade de nos reunirmos diante do Senhor, para junto num só espírito de louvor e adoração invocar o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Deus. Pai, nos conduza em tudo, como sempre, para a glória do teu santo nome. Receba tudo aquilo que vamos fazer, cada um no teu cantinho, dando o teu melhor para o Senhor, dando a tua adoração, dando o teu louvor, entregando o teu coração, a mente e a alma, para que o Senhor venha as vidas. Fica conosco, Pai. Nos conduza em tudo. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria de deixar para os irmãos nessa noite, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que nessa noite nós possamos agradecer a Jesus pelo sangue que ele derramou naquela cruz, porque nós nunca saberemos o que você é livre. Quando ele morreu naquela cruz, ele te libertou.
Aleluias. A conexão está bem fraca, irmão dela. Acho que caiu. Elas caíram lá. Vamos tentar aqui adicioná-las mais uma vez. A internet aqui é um pouco falha às vezes e nos deixa na mão. Amém. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberemos o preço do nosso pecado lá na cruz. Terei o preço dos teus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso para nós, Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só queremos te adorar nesta noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 eu sou do poderoso que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Som de trovão. Glória a Deus, aleluia. Louvores, honra e glória. Glória a Deus, aleluia. Nome e a ti adoramos, Senhor. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Jesus é nome, é força, é fôlego de vida, exterior, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos adorar em tempo e em fora de tempo aquele que é santo. Santo, santo é o Senhor. Agradecemos a oportunidade nessa noite em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Deus abençoe vocês. Perdoem-nos aí a nossa conexão, a nossa internet aqui parece não estar muito boa hoje. Mas santo é o Senhor. Eu dei o tema na mensagem dessa noite de o verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo. E te pergunto, você tem sido verdadeiramente um discípulo de Cristo? Quando fazemos a pergunta para nós mesmos, nós não podemos manipular a resposta. Eu, como teu pastor, irmão em Cristo, se fizer essa pergunta a alguém, a resposta pode vir manipulada. Mas quando eu te provoco, quando eu te peço para você fazer essa pergunta a você mesmo, você não pode manipular. Você, no fundo, sabe se você é ou não é um verdadeiro discípulo de Cristo. A cultura e os hábitos de um povo e uma geração é algo surpreendente. E é difícil ao ser humano abrir mão de velhos hábitos. Em nossa cultura, em nossa sociedade, em nossa comunidade,
Nós somos criados dentro de uma sociedade que tem hábitos, dentro de um contexto que são hábitos que se repetem há anos e anos e anos e anos. E como romper com velhos hábitos? Abrir mão de nossos hábitos, abrir mão de velhos hábitos é algo extremamente difícil. E abrir mão de velhos hábitos sempre foi a proposta de Jesus. Abrir mão de velhos hábitos sempre foi a proposta de Jesus Cristo à humanidade. Foi assim entre o povo judeu, quando ele veio em carne, e é assim ainda hoje. O povo se converte a Cristo e, em muitas vezes, tem dificuldade de largar velhos hábitos, tais como festa temática, festa comemorativa, tradições. Passou há pouco tempo aí uma tradição que é muito forte no Brasil, a festa junina. E verdadeiro cristão não cultua santo. Nós cultuamos o santo. Mas em muitos casos, muitos casos, nós fomos criados nessa cultura de festa junina. E quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós deixamos a velha vida para viver a nova vida com Cristo, vez por outra nos esbarramos em velhos hábitos, que às vezes pulsam forte em nossos corações. E, como eu disse, a proposta de Jesus Cristo à humanidade sempre foi abrir mão de seus hábitos para segui-lo. Abrir mão de suas tradições para segui-lo. Jesus quer que você abra mão da sua vida verdadeiramente para segui-lo. Jesus quer aqueles que o adorem e o sigam em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. Trocando em miúdos, o povo quer seguir a Jesus da maneira que lhe convém. E ai daquele que diz que essa pessoa está errada. Ou não é assim? Em muitos casos, a pessoa, voltando ao exemplo da festa junina, a pessoa quer festejar a festa junina e vai você dizer que ela não pode. Não porque é errado e tudo mais, porque é uma tradição antiga. E na nova tradição com Cristo, nós não cultuamos mais os santos das festas juninas. Queridos, a proposta de Cristo sempre foi a mudança de vida. E mudança de vida quer dizer abrir mão de tudo que nós somos, de todos os velhos hábitos que nós temos para viver os hábitos de Deus, para viver os hábitos do céu ainda aqui na terra. E existe uma cultura hoje muito forte em nosso meio, a cultura do isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Jesus disse, larga tudo que tem e siga-me. Inclusive suas manias, seus hábitos, suas vontades. Essa é a vontade de Jesus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler do verso 25 ao 35. E você mantém a sua Bíblia aberta aí, mesmo depois da leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Que diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão. Ia com ele quem? Com Jesus. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse. Jesus ia com ele andando uma grande multidão, e ele virando-se, voltando-se, olhando para essa grande multidão, disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pausa.
tremendo o que Jesus disse. Jesus está falando isso para uma sociedade, para uma comunidade judaica, enraizada e cheia de velhos hábitos, cheia de manias, cheia de legalismo, cheio de tradições. E numa comunidade dessa, que existe uma tradição muito forte, você largar a tradição para seguir o novo é algo que aborrece a família. Que aborrece os pais, a mãe, os irmãos, a esposa, os cônjuges, os filhos. Aborrece até aquilo que você achava ser certo. A exemplo da festa de São João. E é muito comum ouvir assim, nossa, fulano virou crente, não participa mais dessas festas. E ficam zangados quando falam isso. E é isso que Jesus, nessa pegada, que Jesus está falando. Olha, se alguém vier até mim, se alguém diz ser meu discípulo, se alguém se diz ser cristão e não aborrece, não porque chateia, não porque incomoda, mas porque vira as costas para as tradições culturais e familiares. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é aborrecer a própria vida? É ficar assim, nossa, eu não posso mais fazer isso. Aquele conflito, aquela luta dentro de você, e você fica naquela constância. Quem não muda de vida, aquele que se diz discípulo do Senhor e não muda de vida, não é discípulo dele. É o que a palavra diz. Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é levar a sua cruz? É mesmo todo mundo estando contrariado com a sua novidade de vida, você não para de andar, de caminhar com Cristo. Verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como poder acabar? Para quem não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar a casa e não pôde acabá-la. Ou qual é o rei, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pausa novamente. Querido, renuncie tudo que você tem. Para aquele jovem rico, era difícil renunciar à sua riqueza. Para muitos é difícil renunciar à avareza, renunciar à vergonha, renunciar àquela boca calada de não falar em público, de não falar com Cristo. Renunciar seus velhos hábitos, renunciar aquilo que você gosta, de repente ir para uma festa junina, usando como exemplo. Qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que há de salgar? Não presta nem para a terra, nem para o mosturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Olha comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos, pois tu és bom, Pai. Muito obrigado nessa noite, porque o Senhor nos proporcionou um momento de louvor, de oração. E te peço, Pai, fala conosco nessa noite, que nós possamos ser seus discípulos fiéis, leais e verdadeiros, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Jesus é fascinante, queridos. Como minha esposa diz, Jesus é lindo. Pois ele consegue
de maneira fantástica, nos ensinar como é seguir a Ele. E de antemão quero te afirmar que seguir a Jesus é diferente de tudo aquilo que o mundo pensa que é. Como já disse, é abrir mão de velhos hábitos e conceitos. Olhando para todo o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nós podemos ver que Cristo está construindo um pensamento na mente do povo, pois o povo estava preso à religiosidade e não dava espaço para o agir de Cristo. Queridos, religiosidade é o aquário que nos separa do oceano do agir de Deus. Nessa noite eu te convido a romper com seus velhos hábitos, do seu eu, que te separa do agir de Deus na sua vida. No início desse capítulo, vemos que Jesus tinha ido comer. Era um sábado, ele foi comer na casa de um importante fariseu. E logo lá no começo do capítulo 14, ele cura um homem, num dia de sábado, dentro da casa de um fariseu. Com isso, ele confronta os homens e as autoridades sobre o que era mais importante. A tradição judaica, a lei judaica, dizia que se não podia fazer nada no sábado. Jesus se declara o Senhor do sábado. E ele confronta aqueles homens. Qual de vocês, se ver o seu animal cair num fosso no dia de sábado, não corre para curá-lo? Então eles ficam calados. Curioso que o simples fato de Jesus estar na casa de um fariseu, e não só isso, na casa de um fariseu importante, me leva a refletir sobre alguns hábitos da igreja contemporânea. Sim, eu penso assim, talvez e muito provavelmente, hoje, em nossos dias, você já ouviu pessoas dizerem, cristãos dizerem, que não se deve estar perto de pessoas que não professam a mesma fé que você. Não podemos estar próximos de ninguém que for cristão. Muitas igrejas ensinaram e ensinam isso com eloquência. A exemplo de Cristo. Vemos que não é assim. E o mais engraçado é que usam a Bíblia de maneira errada para fundamentar suas ideias. Todos já ouviram um texto bíblico para endossar essa ideia, que é assim: não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. E esse texto é usado para criar uma tradição que não tem nada a ver com a vontade e a tradição de Jesus. Esse texto não quer dizer que você não pode se aproximar de ninguém que não é cristão. Muito pelo contrário. Esse é o seu papel. Levar o evangelho da paz aos que não são cristãos. E não poder se aproximar deles. Esse texto não diz que você não pode estar sentado à mesa com fariseus. Jesus, num sábado, estava na casa de um importante fariseu para almoçar com eles. A Bíblia não se contradiz, queridos. Existe algo que é completamente diferente de comer com pessoas que não professam a mesma fé do que você e estar sentado com pessoas que escarnecem, que degrinem, que falam mal e que afrontam a sua fé. Na verdade, o que esse texto quer dizer, não se assentar à roda dos escarnecedores, significa não esteja perto de alguém na hora ou no ato ou naquele grupinho que estão denegrindo o evangelho de Cristo. É o que a palavra está dizendo. Queridos, não é que você não pode estar perto do ímpio. Olha o exemplo de Cristo comendo com esses fariseus. O que você não pode fazer é estar perto deles e sendo influenciado pelas ideias escarnecedoras que eles possam ter acerca do próprio Senhor. E saibam, queridos, o nosso dever não é estar longe deles e muito mais usando a Bíblia de maneira errada. Não posso estar perto dos escarnecedores. Para com isso.
O seu papel, o seu lugar é lá. O nosso papel é levar o evangelho lá no meio dos escarnecedores, porque é lá que o Senhor quer resgatar almas. Essa é a ideia. Essa é a tradição. Esse é o hábito. Essa é aquela religiosidade que Jesus quer quebrar nesse contexto dessa passagem. Nosso dever é estar no meio do ímpio, pregando, como Cristo fazia. Cristo é o nosso modelo. E o nosso hábito deve ser imitá-lo. Imitar a Cristo não é fazer o que nós achamos ser certo. Eu acho errado eu poder estar no meio de uma roda de ímpios falando acerca de Cristo. Não devo jogar pérolas aos porcos. Querido, me perdoa. O que você acha não me importa. O que me importa é imitar a esse homem. Ele estava lá. Sabia se portar, sabia quem ele era. Ele estava lá e fazia diferença onde quer que ele ia. Ele pregava a vontade de Deus. Na sequência do capítulo 14, vemos Jesus dizer 2 parábolas a esse povo que estava de queixo caído com ele. Ora, ele vai na casa de um importante fariseu, cheio de celebridades, só pessoas importantes. Jesus está lá no meio das autoridades, e lá no meio, num sábado, ele cura. Ele cura e dá um discurso que as pessoas ficam de queixo caído e ninguém rebate a ele. Qual de você não cuida do que você tem em pleno sábado? E na sequência, todo mundo já estava de boca aberta com Cristo, ele profere 2 parábolas. Na primeira, ele fala sobre alguém for dar um banquete. Quando alguém for dar um banquete, é o que a parábola diz, não convide os ricos, nem os parentes, ou aqueles de que nós gostamos, mas sim convide os coxos, os aleijados, os cegos e todos os necessitados. Pois se nós agradarmos a quem pode retribuir o agrado, que bem tem, que proveito tem. Agrade a esses pequeninos. Ajude a esses pequeninos, que o meu Pai te recompensará no céu. É muito mais importante nós fazermos obras para abençoar aquele que sofre do que estarmos trancados dentro de nossas conveniências, de nossos velhos hábitos, fazendo aquilo que nos agrada. Eu faço uma festa na minha casa hoje, aí chamo toda a igreja. Não, você não pode fazer isso. É uma parábola. Aí semana que vem, porque eu chamei o fulano para minha casa, ele me chama para a casa dele. E fica ali um círculo da gente, os crentes todos juntos, e vão vivendo naquela religiosidade, se amando, se ajudando, lindo, rodando, falando em mistério, mas nunca abençoa, ajuda ou ora por um necessitado de verdade. E Cristo diz com essa parábola, que proveito isso tem? Claramente, Cristo está dizendo que nós devemos dar o nosso melhor àqueles que precisam. Na segunda parábola, Jesus está dizendo que um homem havia preparado um grande banquete para aqueles que eram próximos dele. Os que eram próximos dele recusaram esse grande banquete. Então, esse homem manda convidar os coxos, aleijados, cegos, necessitados para esse grande banquete. E o que Jesus está dizendo com essa parábola? Aparece um homem claramente representando a Deus e prepara um grande banquete para aquele que ele julgava ser os seus. Faz um grande banquete para aquele que era próximo deles. E quando ele manda o seu mensageiro, aqueles que era próximo dele, convidar para o banquete, o mensageiro chega um e fala, vamos no banquete. Ele vem com a desculpa esfarrapada, não posso porque estou com muito trabalho, estou com isso, estou com aquilo, não posso. Aí ele vai no outro, não posso ir para o grande banquete desse homem porque eu comprei 5 juntas de bois e tenho que vistoriá-las. Aí chega no outro,
Não, eu não posso ir porque eu acabei de casar e eu não posso largar para poder ir nesse grande banquete. E esse homem fica irado com esse povo, que era o seu povo, que não aceita o seu convite e estende o convite dele aos rejeitados do mundo. Saiba, querido, que você e eu éramos rejeitados. Mas porque Jesus nos amou, ele nos convidou para um grande banquete numa grande mesa. Esse homem da parábola é o próprio Senhor Deus. Aquele mensageiro que sai a convidar é o seu filho Jesus, que veio pela terra para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Deus abre o convite e elege a igreja. E ele traz os rejeitados, os assassinos, os perigosos, os maldicentes, os adúlteros, os ladrões. E ele transporta do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. É isso que Jesus está ensinando para aqueles importantes fariseus. Vemos que Jesus está ensinando que Deus tem preparado um grande banquete para os seus filhos. Ainda hoje, queridos, existe um grande banquete preparado para nós, a igreja. Assim como Deus, através de Jesus, usa essa parábola para falar para os judeus, e os judeus recusaram o convite, muitos da igreja hoje, contemporânea, ouvem o convite e recusam. Não, eu não posso ir à igreja hoje. Estou ocupado, estou assoberbado, estou isso, estou aquilo. Quando Jesus diz, larga tudo que tem, largar tudo que tem não é fazer a vontade dele quando você tem tempo, é largar tudo para fazer a vontade dele. Hoje a igreja se resume ao seguinte, eu tenho muitas atividades. Quando tenho tempo, eu adoro o Senhor. Quando a proposta de Cristo é totalmente o oposto. Larga tudo que tem, confiando que o Senhor vai suprir tudo aquilo que você precisa e faz a vontade dele. O hábito da igreja mudou, queridos. E Jesus, nessa noite, quer quebrar grilhões, quer mudar hábitos, quer transformar a igreja numa igreja sadia. Não coloque casamento, trabalho, estudo sobre o Senhor. E quando você tiver um tempo, você faça. Não. O Senhor deve ser a sua prioridade. Não é assim? Deus, família, igreja e o resto? Parece que hoje está ao contrário. Prioridades, trabalho, estudo, família. Sobrou um tempo, Deus. Não, sobrou um tempo, Deus. Religiosidade. Quando sobra um tempo, quando eu sirvo ao Senhor, só quando me sobra um tempo, eu não sirvo com todo o meu amor. Eu sirvo com aquilo que sobra. E muitas vezes não tem nem sobrado nada. É triste, mas nesses mais de 3 meses que estamos aqui fechados, muitos da igreja nem entram em culto algum. Claro, irmãos, tem aqueles que não entendem tecnologia, não entendem dispositivos, nós entendemos. Mas tem uma boa parte da igreja que tem acesso à tecnologia, sabe mexer muito mais do que eu não sabia quase nada, e não participa de culto ou reunião alguma da igreja. Não sei o que tem sido prioridade. Quando a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a ordem do Senhor é larga tudo que tem e segue-me. Logo após essa narrativa de Jesus curar um coxo, logo após ele falar sobre as parábolas, ele enfatiza uma ideia usando o texto que nós lemos, capítulo 14 de Lucas, do verso 25 ao 35. O custo de sermos discípulos de Jesus. Não que alguma coisa que a gente faça pague, mas seguir a Jesus tem um custo. E sabe qual é o custo? Abrir mão de tudo que temos, tudo que somos, tudo o que pensamos, tudo o que achamos ser certo, tudo o que queremos,
para fazer a vontade dele. O custo de ser servo de Cristo é não ter vontade. E o que mais tem na igreja são pessoas cheias de vontade. Segundo o relato de Jesus, nós devemos abrir mão de tudo que amamos para segui-lo. Verso 26 diz assim: se alguém vier a mim, quem for a ele, você não é obrigado a ir a ele. A escolha é sua. E ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Querido, por mais que você frequente a igreja há 500 anos, se o que você faz supera ou está acima da vontade de Deus para a sua vida, você pode ser tudo, menos discípulo de Deus, de Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Se alguém vier a mim e não aborrecer seus pais, tudo que eu falei no começo, no sentido de romper com velhos hábitos e romper com a tradição familiar, contemporânea, tradição da igreja, tradição do que acham ser certo. Se alguém não aborrecer a tradição do mundo para me seguir, não é meu discípulo. Sabe aquele crente que no trabalho ninguém sabe que ele é crente? Porque ninguém pode saber porque vão escarnecer dele? Não é discípulo. Sabe aquele que na faculdade se esconde atrás de tudo, mas ninguém pode saber que ele é crente porque se souber ele não vai ser descolado mais, ninguém vai ficar perto dele? Não é discípulo. Pode se chamar cristão, pode se chamar crente, pode se chamar o que for. Não é discípulo. Discípulo é aquele que abre mão de tudo em prol da vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que nós o imitemos. Quando nós estamos na faculdade, no meio daquelas pessoas ímpias, e nós não falamos de Cristo, nós concordamos com os escárnios dele, concordamos com as pessoas que falam do pecado, concordamos com as pessoas que falam mal, fazem mal, concordamos com as pessoas que mentem, adulteram e fazem tudo errado. Não estamos sendo discípulos de Cristo. Ele diz mais. Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é levar a cruz, queridos? É você fazer tudo o que Cristo faria no seu lugar. Não existe estar com Cristo e agradar velhos hábitos. Não existe estar com Cristo e as pessoas acharem que você é um crente mundano, que tranquilo, não pode beber, pode fumar, a gente pode fazer tudo, é tudo relativo. Como eu falei quinta-feira, é tudo politicamente correto, eu não posso ser contra o casamento homossexual, eu não, peraí, não. Ou é ou não é, é sim ou não. E levar a cruz é sofrer as consequências das minhas escolhas. Se eu escolho servir a Cristo, eu sou contra o casamento gay e me processa. Fazer o quê? Eu não posso concordar com o erro para eu ser politicamente correto. Isso não é ser discípulo. E a igreja do politicamente correto é a igreja que não é discípula de Cristo. Politicamente, para Jesus, dentro da casa daquele importante fariseu, não seria curar aquele homem que estava inchado. Isso seria o politicamente correto, isso seria o que todo mundo concordaria. Ele foi e fez justamente o contrário. Num sábado, dentro da casa de um importante fariseu, ele cura. Era proibido, era errado, era politicamente incorreto fazer isso. E o politicamente correto seria, não, espera, depois das 18 horas, aí sim eu posso. Não tem esse negócio. Não existe. Se você é filho de Deus, não existe tempo nem fora de tempo. Você é filho de Deus o tempo todo.
Não só quando for politicamente correto. Não existe estar com Cristo e agradar velhos hábitos. Pois quando estamos com Cristo, abrimos mão de tudo. Não importa quem se aborreça, não importa quem fique zangado, não importa quem fique triste, não importa quem vira as costas para nós, não importa nada. O importante é agradar ao Senhor que me chamou. E muitas pessoas não entendem isso. Eu não quero estar politicamente correto. Eu quero agradar ao meu Senhor que me chamou para essa obra. Eu quero agradar ao meu Senhor que morreu naquela cruz por mim. Eu quero agradar ao meu Senhor que quando eu não tinha nada, Ele me deu tudo através do seu sangue. Eu não quero agradar para ser politicamente correto ao próximo. Eu falo isso aqui na igreja, de púlpito. Quem congrega aqui comigo sabe, olha, irmão, eu não fui nomeado para essa igreja para agradar ninguém. Eu falo isso de púlpito. Eu fui nomeado para essa igreja para agradar ao Senhor. E se você quiser fazer a obra do Senhor junto comigo, nós vamos agradar ao Senhor juntos. Eu já estou aqui quase 3 anos e meus irmãos aqui nunca me viram agradando homem e mulher nenhum, colocando em cima do púlpito e dando tapinha nas costas, falando, você é bom, você é bom. Não faço. Não que as pessoas não mereçam. Não é isso. Porque essa não é a vontade do Senhor para nós. Seguir a Cristo significa levar a sua cruz. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não carrega a cruz, você não pode ser discípulo do Senhor. Se você é um crente que se diz politicamente correto e não rejeita aos manjares e aos hábitos desse mundo, você não pode ser. É isso que Cristo diz. Cristão mundano não pode. Não pode, não é que é proibido, é que não tem condições de você servir a 2 senhores. Não encaixa, não tem como, não dá, não tem a possibilidade de você seguir a Cristo e não levar a sua cruz. E o interessante é que Jesus usa comparações bem curiosas. Pois qual de vós, que querendo edificar uma torre, não senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Como eu falo sempre, queridos, o motivo que as pessoas têm vindo a Cristo hoje em dia tem sido bem aquém do real motivo que a pessoa deve vir a Cristo. A pessoa deve vir a Cristo não para ser beneficiada por qualquer coisa que Ele possa te dar. E muitas pessoas vêm. Eu costumo dizer que o maior evangelista hoje é o problema. Que quando a pessoa tem problema, ou como a igreja fica cheia. Se a cidade estiver abarrotada de problema, pode ter certeza que as igrejas vão ficar abarrotadas de pessoas. Porque as pessoas vêm a Cristo quando tem problemas. E o que Jesus está dizendo é, ninguém que vai fazer uma construção não planeja os gastos, não planeja os custos, não planeja como vai ser as etapas dessa obra. E saiba, quando uma pessoa vem a Cristo, ela deve saber que tem um preço, tem um custo, senão a pessoa não consegue chegar ao fim da carreira. E como eu disse, o preço é abrir mão de tudo. Se a pessoa não abrir mão de tudo, ela não consegue chegar e completar a sua carreira. É por isso que nós vemos nas igrejas aí, as pessoas ficam tristinhas, ficam desagradadas e saem. E como pastor, a gente ouve muito isso. Você não me agradou, você não fez isso, não está na visão, eu vou sair. Mas espera aí. Será que você não sabe que servir a Cristo significa levar a sua cruz? E levar a sua cruz é sofrer, porque eu aborreço o mundo. Eu não posso ser cristão mundano. Pastor, eu posso participar da Festa da Paz? Não. Que isso, pastor? Esse ano, glória a Deus, não teve Festa da Paz. Mas me perguntam, não tem nada a ver. Então, tá bom. Eu não posso ir contra a palavra do Senhor. E é o que eu falo sempre. Eu posso muito bem ir lá onde está tendo a festa, comprar um negócio lá, de repente conversar com alguém que eu encontrar,
e voltar para minha casa. Eu não posso participar da festa. Mas peraí, como é que eu sou crente e participo de uma festa que toca funk, toca forró e toca tantas outras coisas que não edificam em nada ao Senhor? Levar a sua cruz significa abrir mão de tudo que você tem. Tudo que você é. Amados, não acredite nessa história de que se pode seguir a Cristo sem aborrecer ao mundo. Pois o seguir a Cristo é aborrecer o mundo. Pois o seguir a Cristo é mudança de vida, largando velhos hábitos e vivendo os hábitos do céu. O que o Senhor quer para nós é que nós sejamos um verdadeiro discípulo. Discípulo que abre mão de sua vontade. Discípulo que abre mão daquilo que tudo que tem, daquilo que tudo que é, para ser imitador de Cristo. Finalizando, eu quero te perguntar: você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Quero que você, nesse momento onde você está, feche seus olhos, medite na sua vida, no seu interior, e se pergunte, mas seja sincero na sua resposta: você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Se não, você em sua oração vai falar: Senhor, me aponta, me mostra onde eu caí. Me ajuda a levantar para que eu possa ser seu verdadeiro discípulo. Ore comigo. Senhor, te louvamos, Pai. Te bendizemos, pois tu és bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina como é ser seu verdadeiro discípulo, ó Pai. Pai, eu não sei aonde essa pessoa parou de ser um discípulo de verdade. Que abre mão das coisas que ela acha ser preciosa para ela. E faz a tua vontade, Pai. E a tua vontade é abrir mão, é que nós abramos mão de nossa riqueza, de tudo aquilo que é precioso para nós. Pai, e quanto dos teus servos, Senhor, quanto da tua igreja tem carregado os tesouros, Pai, tem insistido em querer te seguir carregando tesouros, Senhor, carregando aquilo que lhes são precioso. Nessa hora, Pai, que nós possamos focar em Ti e nos desprender daquilo que julgamos ser precioso e possamos crer e saber que toda a preciosidade de que nós precisamos vem de Ti, é o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, partindo para o final, eu quero aí reiterar o que eu disse no início. A partir do dia 7 agora, as igrejas aqui da Rio Claro podem abrir com 30% dos seus membros, desde que eles não façam parte, esses 30%, não façam parte de nenhum grupo que se enquadre no decreto que são proibidos de vir à igreja. Mais de 60 anos, menos de 10 anos, com alguma doença, algum sintoma gripal e tudo mais. Nós reunimos a igreja pelo aplicativo Team Link e fizemos uma reunião. E nós deliberamos, a igreja deliberou junta, que permaneceremos fechados por mais 15 dias. Entendemos que é um ato de amor, de não contaminar. Porque, embora aqueles que podem vir não teriam problema nenhum de vir, mas pensamos que, se de repente ele se contaminar, ele pode levar para sua casa, que a maioria tem alguém do grupo de risco em casa. Nós aí abrimos mão, no primeiro momento, de estar abrindo a igreja. Não significa que estamos com medo, estamos sendo prudentes. E vamos analisar, queridos. Nós temos 15 dias aí para analisar, a partir de terça-feira agora, a curva epidemiológica que toda semana o município de Rio Claro posta na sua rede social. Hoje, se eu não me engano, somos 148 casos de Covid positivados aqui no município de Rio Claro. Após o dia 7, se essa curva aumentar, se os casos subirem muito, nós manteremos aí a decisão de igreja estar fechada.
Porém, se a curva se manter estável ou diminuir, nós aí reuniremos novamente a igreja de maneira virtual e juntos decidiremos o que é mais seguro para os irmãos aqui que frequentam essa igreja e todos aqueles que possam participar. Por isso, ainda estaremos terça-feira no Team Link, fazendo reunião de oração. Quinta-feira, culto pelo Facebook. Sexta-feira, também pelo Team Link. Quero aí dizer que vamos alterar o horário de sexta-feira. Não será mais às 19h30, e sim às 19h, porque estaremos fazendo um curso de liderança para o GECEL. Estará sendo feito online pela Igreja do Pastor Renan, lá de Mesquita. Curso Escola de Líderes de GECEL, online, pelo aplicativo também. E nós aqui, alguns membros aqui farão, pelo menos 5 ou 6. Então, nós alteraremos aí o horário do culto de oração de sexta, 19h30 para 19h, terminaremos 20 horas, e 20 horas é a hora que vai iniciar a Escola de Discípulo online também. E no domingo pela manhã, teremos a Santa Ceia domingo que vem. Ainda de maneira online, né? Estarei no sábado distribuindo os kits de ceia, e no domingo pela manhã estaremos reunidos pelo aplicativo Team Link, estaremos aí ministrando a ceia também pela manhã. E domingo à noite, um culto de adoração ao Senhor. Amém? Acho que eu não esqueci nada. Os avisos são esses. Sim, E os cultos online, a nossa ideia é não parar mais com eles. Mesmo quando a igreja voltar a funcionar, estaremos aí ainda transmitindo todos os cultos, todos os eventos da nossa igreja, ainda online. Para que aqueles que não possam vir tenham contato também com a palavra do Senhor, com louvores e tudo mais. Amém? Vou orar pelo término e impetrar a bênção apostólica e logo após estaremos finalizando. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila, Senhor. Que possamos acordar dispostos amanhã para o nosso dia. E que nós possamos derrotar todo e qualquer gigante que se levante sobre a vida, sobre nossa vida, Pai, sobre a vida dos teus servos. Pai, te peço, abençoa aqueles que estão contaminados em nosso município, Pai, e também fora dele. Abençoa, Pai, que essa vacina seja desenvolvida para que nós sejamos imunizados, Senhor. Fala conosco. Te peço nessa noite também que abençoe a irmã Cristiana, Pai, que está acometida de uma cirurgia e amanhã terá que voltar para o Rio para fazer alguns exames, alguma complicação. Toca e repreende todo o mal, Senhor. Do mais, Senhor, abençoa o teu povo. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém.